eu fui colocada nua numa sala com cerca de 15 homens da polícia. E fui espancada, recebi bufetadas, cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. E... Com palos? Hã? Não, com as manos. Com as manos? Sim. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. E como ocorreu esta? Ocorreu que, através de uma batida policial a meu convento, o Esquadrão da Muerte me arrestou e me conduziu para o DOPS de São Paulo e me torturaram 3 dias consecutivos. Pero no terceiro dia, eles, bajo la mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou 20 horas consecutivas. Começou às 7 da manhã até as 2 da tarde, com choques elétricos em minhas orelhas, meus ouvidos, onde eu tive fortes descargas neurovegetativas a ponto de fazer de necessidade fisiológica em minha própria roupa. E não me deixaram fazer nenhuma limpeza física e higiênica. E às 7 horas da noite me voltaram a las torturas hasta la meia-noite com forte pancada e, sobretudo, o choque elétrico em todo o meu corpo, a boca, meus ouvidos, meus pés, cigarrilhos em meu corpo aceso para fazer de muitas coisas. Pero no quarto dia, sabendo que eu volveria à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulsos esquerdo, na cicatriz acá. Cortando as venas de meu braço, numa tentativa de poner ao fim alterno a tortura e poder fazer assim uma denúncia verdadeira de que o Brasil não é mais o país somente do samba, do futebol, de Pelé, mas é também grande campeão da tortura. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. Muitos companheiros defecam, urinam e inclusive ejaculam sob o efeito do choque. Agora, o choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de 1 minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Era pior que a tortura psicológica? Ou... Sim, eu sofri um tipo de tortura psicológica, como vários outros. Fui levada para um recanto escuro, numa determinada estrada, onde me colocaram um cartaz do Esquadrão da Morte e me ameaçaram com a pistola de matar. Realmente a nós não assusta muito, porque a gente sabe que eles não nos querem mortos, eles querem vivos, eles querem humilhar, inclusive, e tirar informações. Se eles nos matarem, acabou. ¿Tienen algo com o crocodilo? Sim, o crocodilo eu não sofri. Depois que eu saí do COD é que trouxeram o crocodilo. Agora existe. É psicológica também, porque... Como se hicieron? Me mostrou... Sim, prendem os pés e as mãos e a pessoa fica nua e o crocodilo passeia pelo corpo, pelo nosso corpo. Cobras, há celas onde há muitos ratos, baratas, celas de castigo. Diante de uma resistência, também fui colocado no pau de arara, amarrado pelos pés e pelas mãos, com um cordão amarrado na cabeça, ao testículo. Passaram a me dar choque elétrico em todo o corpo. À medida que o cansaço me dominava, a cabeça naturalmente caía e o cordão que nela estava amarrado puxava os testículos, causando dores horríveis. Foi um momento assim desesperador. Usaram outras variações de tortura, como por exemplo tentaram arrancar com alicate minhas unhas. Tentaram colocar agulha nas minhas unhas. Com alicates torciam meu peito. Com gilete ameaçavam cortar meu rosto.
vários cachorros policiais amestrados que obedecendo à orientação de um treinador, sob uma primeira ordem, abocanhavam meu testículo e sob uma segunda ordem apertavam. Todas as torturas que eram praticadas nesta ilha e que eu sofri, obedecia a orientação de um médico chamado Dr. Coutinho, tenente da Marinha. Dr. Coutinho era um encarregado de observar toda a tortura para impedir que os torturadores passassem o limite em que eu ficasse inconsciente. O importante para isso, não por humanidade, evidentemente, mas porque para eles era importante atingir apenas o limite da minha resistência. Cada vez que eu ficava inconsciente, era vantagem para mim, entende? Porque eles tinham que parar e eu não sentia mais as torturas. Então eles mantinham tudo dentro de um determinado limite, que esse doutor controlava. Então, às vezes em que eu ficava inconsciente, ele me dava soro na veia para recuperar, dava estimulantes para que eu recuperasse a consciência e aguentasse mais tempo a tortura conscientemente. Também este mesmo fio é introduzido em ânus, que vai até o intestino. Ânus. Introduz-se, depois então é ligado da corrente dentro de ânus, diretamente no intestino. É horrível este choque. Que o preso morre, como Chael. Chael recebeu tantas pancadas e choques elétricos no intestino que só aguentou um dia de tortura. Houve uma hemorragia interna. Mário Alves também um cacetete no ânus, um cacetete com dentes. Quando puxa, ele tem uma posição que ele entra e quando sai os dentes segura. Com uma flecha? Com uma flecha. Aí também o companheiro Bacuri, que foi morto sendo tirado orelhas, dedos. Depois de um processo longo de choques, Marcos tinha uma propensão à epilepsia e os choques fizeram com que ele se tornasse epilético. Assim mesmo continuaram a torturá-lo, ele tendo um ataque epilético no pau de arara com choques e continuaram a dar choques no Marcos. Bom, a situação de Marcos hoje é a seguinte: a perna esquerda está imobilizada, a perna direita está semi-imobilizada, o braço direito está imobilizado, o olho direito está semi-cerrado, o olho esquerdo está inteiramente cerrado e ele não consegue dizer uma palavra inteira. Cada vez que fala é aos arrancos. A tortura, como foi? Sim, inicialmente eu fui levado para o quartel da Polícia do Exército em São Paulo e imediatamente despido, molharam meu corpo e eu fui dependurado em um cano, de cabeça para baixo, a partir das 10h30 da manhã até às 5 da tarde, quando perdi os sentidos, uma vez que um dos militares me introduziu na uretra um fio eletrificado. Aí perdi o conhecimento. Como foi torturado sua mulher e seu filho? E que perguntas faziam a polícia? A minha mulher faziam perguntas de quem eu recebia em casa, que visitas nós recebíamos e essas visitas o que conversavam. O tipo de tortura que ela sofreu foi o mesmo da tortura aplicada nas demais mulheres presas pela polícia da ditadura brasileira. Ou seja, aplicação de choques elétricos nas partes íntimas, principalmente na vagina, no bico dos seios, na boca e nas orelhas. A menina recebeu apenas palmadas. Ameaçaram-na de pendurar, mas felizmente isto não ocorreu. Qual é o seu nome? Manuel Dias Nascimento, E ex-dirigente sindical de Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, 27 anos. E você? Qual é o seu nome? Jovelina Antonella do Nascimento, E sua idade, por favor? 33 anos. E o que passou depois do seu encarceramento? Sim, fui muito torturado desde a hora da prisão, em pleno público. Os policiais trepavam em cima de mim, pulavam,
e apontando arma, pedindo que reagisse, que era para eles poderem metralhar em pleno público. Não conseguindo isso, levaram até o Castro, onde fui torturado severamente, fui para o Pau de Arara. Até antes de descer do Pau de Arara, minha companheira chegou com meu filho, e onde este filho assistiu partes da tortura. Em seguida, da minha tortura, muita tortura, eles não conseguiam mais tirar nada de mim, puseram minha companheira no Pau de Arara, choque em todas as partes do corpo, nas partes íntimas, para ver se eu conseguia... Em sua presença? Sim, em minha presença, sim. Na minha presença, só para me ver, para me poder tirar ela do Pau de Arara, para me poder falar. E como se sentiu você em todo esse processo? Muito mal, né? Muito mal. Eu cheguei, fui torturada, meu filho foi torturado. Não posso falar do filho. Por quê? Não posso falar da criança. Ela fica emocionada porque a criança passou muito mal. A criança ficou em estado que não aceitava a mãe há poucos dias, entende? Então a criança ficou em estado desesperador que não conhecia nem a gente, entende? Ele viu o pai, bateram no pai na frente dele, ele dizia, não pode bater no papai, não pode, disse que não pode. E para mim foi muito duro. Depois de 3 dias que eu estava presa, aí me chamaram para ver ele apanhar, né? Bateram nele na minha frente, depois tiraram ele e botaram eu. Bateram muito em mim, mas não perguntavam nada, porque sabiam que eu não tinha participação nenhuma. Então não me perguntavam, só me batia para ele ver. E eu aguentei firme, achei que aquilo eu tinha que aguentar, né? Esta tortura se chama pau de estrada, com a particularização de pau de homicida. Começou a ser aplicado pela polícia comum contra os criminosos comuns e depois foi transportada pelo Esquadrão da Morte para os presos políticos. Depois de fazer com que os companheiros corram pela estrada ameaçados de fuzilamento, eles aplicam esse tipo de tortura medieval que tem o sentido de obrigar os companheiros a confessarem pelo menos uma ação. Fica quieto. Foi usado em São Paulo com uma moça jornalista chamada Norma Freire e foi usado em Minas com este companheiro, o Dr. José Carlos Madeira. Os motoristas começam a mover os automóveis em uma velocidade quase nula para que aos poucos o corpo vá sendo estirado. Os intestinos se rompem, o fígado se rompe, a pessoa, por último, começa a ter a pele rompida, até que se arrebenta, as juntas soltam e torna-se uma pessoa inutilizada.